O meu marido me abandonou na rua com os nossos 3 filhos. Mas ali, Deus colocou uma pessoa na minha vida que foi um anjo para mim. Quando eu casei, eu estava com 16 anos. Quando eu estava com 19, eu já tinha 2 filhos, e estava grávida do terceiro. E a gente estava passando por muita dificuldade. Faltava comida, faltavam as coisas para os nossos filhos, e ainda tinha outro que ia nascer e precisava comprar um enxoval. Ele trabalhava fazendo bico e às vezes não aparecia com tanta frequência. E ele falou que estava pensando em viajar para arrumar emprego fora. Ele tinha conversado com o conhecido dele, que estava trabalhando em São Paulo, e ele falou que tinham aparecido umas vagas de emprego onde ele trabalhava e perguntou se o meu marido não queria ir. E ele concordou. Falou que ia trabalhar para dar uma vida melhor para os nossos filhos, que todo mês ele ia mandar dinheiro e não ia deixar faltar nada para eles. E que se tudo desse certo, eu podia até ir, que ele ia alugar uma casa e ia mandar dinheiro para mim e para os meninos. Ele viajou, conseguiu emprego e começou a mandar dinheiro para mim e para os meninos. Comprei um enxoval do nosso filho, que estava faltando. Todos os dias ele me ligava, falava que estava com saudade de mim, saudade dos meninos, que já estava procurando uma casa para a gente mudar para lá para onde ele. Para mim, começa a me organizar direitinho, que quando ele alugasse a casa, ele me avisava. Um tempo depois, ele falou que tinha saído do alojamento, tinha alugado uma casa e estava morando sozinho. Mas como já estava perto do meu filho nascer, eu falei para ele que ia esperar o nosso filho nascer primeiro para eu poder viajar, porque eu não ia viajar grávida com 2 crianças pequenas. E a gente concordou de só viajar quando o meu filho nascesse. Ele passou 6 meses mandando dinheiro para as despesas de casa e depois desapareceu. Eu ligava para ele não atendia. Eu já estava ficando preocupada, pensando que tinha acontecido alguma coisa com ele. E nem o número do amigo que tinha arrumado o emprego para ele eu tinha, mas eu tinha o endereço da casa que ele tinha alugado, porque ele já tinha me passado que era onde eu ia morar com ele e os nossos filhos. E eu comecei a vender as coisas que eu tinha em casa. Vendi uns porcos, umas galinhas, e comecei a vender as coisas de dentro de casa, que não era muito, mas dava um dinheirinho até bom. Algumas pessoas me ajudaram a comprar as passagens. A minha mãe perguntou se eu tinha certeza que eu ia mudar, sem saber o que era que estava acontecendo, e eu falei que sim. E ela pediu para eu me ir, mas deixar os meninos com ela que ela cuidava, porque eu não sabia o que era que estava acontecendo, e era perigoso eu viajar com essas crianças, mas mesmo assim eu falei que ia levar os meus filhos. E assim eu peguei um ônibus do Maranhão para São Paulo. Passei 4 dias na estrada com 3 crianças pequenas. Eu nunca tinha saído do meu estado. Nunca tinha ido nem na cidade vizinha enfrentar uma selva de pedra daquelas, com tanta gente, tanto trânsito, mas mesmo assim, eu ergui a cabeça e fui procurar o endereço que o meu marido tinha me passado. Quando eu cheguei na casa, pelo horário eu sabia que ele estava trabalhando. Mas quando eu bati na porta, uma mulher abriu e eu perguntei se era lá que o fulano de tal morava, e ela falava que sim, e perguntou o que era que eu queria com ele. Eu falei que era a mulher dele, que já fazia muitos dias que eu não conseguia falar com ele. Parte 2. Eu perguntei se era lá que o fulano morava. Eu falei pra ela que eu era a esposa dele, que aqueles ali eram os filhos dele, que ele tinha saído pra trabalhar. E já fazia muito tempo que eu não tinha notícia nenhuma dele, então eu decidi viajar pra saber o que tinha acontecido com ele. Perguntei se eu podia entrar dentro de casa, colocar as minhas coisas, dar um pouco de água pros meus filhos. Ela falou que não, que aquela ali era a casa dela, e que ela era a esposa dele, que eu não ia entrar ali de jeito nenhum. Ela falou que se eu quisesse falar com ele era pra me ficar esperando do lado de fora. Eu perguntei pra ela como assim, esposa? Porque até onde eu sei, eu sou a esposa dele. E esses aqui são os filhos dele. E ela falou que ela era a esposa dele, que eles já estavam juntos há um tempo, e ela estava grávida. E falou que se eu quisesse conversar alguma coisa com ele, era pra me ficar do lado de fora esperando ele. Ela foi pra dentro de casa e fechou a porta. Eu fiquei ali na calçada, com os meus filhos, sem saber o que fazer, e sem saber pra onde ir. Não demorou muito. Ele apareceu. Quando ele me viu, parece que ele tinha visto um fantasma na frente dele. Perguntou o que era que eu estava fazendo ali, como eu tinha encontrado a casa dele. Eu olhei pra ele e perguntei, como assim? O que é que eu estou fazendo aqui? O plano não era esse, você viva a trabalhar? E quando alugasse uma casa, eu vinha mais os meninos pra gente morar junto. E quem era aquela ali, que estava falando que era a mulher dele que não me deixou entrar em casa? Ele falou que era verdade, que ele estava com ela,
que não era para mim ter ido para encontrar ele, que ele já tinha parado de falar comigo, para me desistir de encontrar ele algum dia, porque ele não estava mais pensando em voltar para o nosso estado. E falou para mim sair, para mim ir embora, que ele não queria ter problemas com a mulher dele. Eu perguntei para onde que eu ia com aquelas crianças, porque eu não tinha dinheiro para voltar. Não tinha dinheiro para pagar um lugar, para eu me ficar com os meus filhos. E mal tinha dinheiro para comprar comida para eles. Ele mandou eu pegar as minhas coisas e pegar o menino e seguir ele. Eu pensei que ele ia me levar para casa, mas ele foi em outra direção. A gente caminhou uns 30 minutos. O menino já chorando cansado. Eu com o menino no braço, carregando a bolsa. Ele não teve a coragem de oferecer nem ajuda, nem olhar para os filhos dele. Ele olhou. Quando a gente chegou numa casa, ele entrou, passou uns 5 minutos, voltou e mandou eu entrar com as crianças. Falou que ia alugar um quarto para mim, passar um tempo até eu voltar para casa novamente, e que no outro dia ele vinha pra gente conversar direito. E foi embora, me deixou ali com os meninos. No outro dia, nada dele aparecer. Eu fui na casa dele para ver se eu encontrava ele e não encontrei mais ninguém ali. E o vizinho falou que eles tinham mudado naquela noite. Aí bateu o desespero, sem saber o que fazer, para onde ir, num lugar desconhecido. Ele tinha pagado o quarto, mas eu não sabia até quando eu poderia ficar lá. O dinheiro que eu tinha não dava nem para mim pagar uma diária. E como previsto, a dona da casa